Oi, meu nome é Sávio e esse é o meu primeiro vídeo pro meu canal do YouTube. É meio assustador porque eu cresci vendo YouTube, né? Acho que eu sou dessa geração que viveu muito o YouTube e poder estar fazendo isso aqui agora tá sendo tipo surreal. E sim, esse é o ângulo certo, é porque eu quero que vocês vejam o mar. E eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, meu nome é Sávio, esse é o meu canal Sávio Quirino. E ele vai seguir bem à risca o que diz a bio, a descrição desse canal. Ele vai falar sobre vida, sobre arte, sobre música e tipo assim, sobre o que dá na telha. Eu quero que seja um lugar em que eu tenha tempo, sabe? Acho que as outras redes pedem mais agilidade, mais dinamicidade, mais adição, mais cortes rápidos e essa aqui eu consigo ter uma coisa que é muito valiosa hoje em dia, que é tempo. E eu acho que tempo combina muito com este vídeo e este quadro, na verdade, que se chama Crônicas Litorâneas. E eu falei que eu ia explicar o porquê de vocês estarem vendo tanto o mar assim. Sério, eu sou apaixonado por essa visão da minha varanda. Até hoje eu moro aqui há, sei lá, 8 anos, enfim. E nesse quadro, que vai ser tanto aqui pro YouTube, mas também como para as plataformas de áudio. Sim, você pode estar me escutando agora em alguma plataforma de áudio também. Ele vai se ater bem ao título também, sabe? Vai ser... A gente vai falar sobre coisas da vida, crônicas de alguma forma, sabe, né? Coisas da vida cotidiana, da vida banal, enfim, do que acontece hoje em dia. Ah, isso aqui é barulho de obra, tá? Eu moro em João Pessoa, que é a cidade com maior especulação imobiliária atualmente. Então, vocês vão escutar bastante isso nesse quadro que eu tô fazendo aqui da minha varanda. E perto da minha rua deve ter pelo menos uns 10 prédios sendo construídos. Então eu não vou ter como evitar. E é isso, vamos torcer para que este microfone faça o que tem que ser feito. Voltando. No Crônicas Litorâneas a gente vai falar sobre coisas do dia a dia. Sobre a vida, sobre o encantamento e o desencantamento da vida de alguma forma. De uma maneira bem crua, honesta e de novo com tempo e respiro, sem necessidade de cortes rápidos. E pra esta semana, esse aqui é o meu ajudante, vulgo tablet, que vai me ajudar a gente seguir algum tipo de roteiro pra não me perder também, né, gente? Mas eu juro que tudo aqui vai vir de uma maneira bem natural e humana. Enfim, este primeiro episódio, nós estamos na semana dos Dias dos Namorados, então pensei, vamos falar sobre relacionamento de alguma forma, né? Vamos falar sobre amor. E eu decidi nomeá-lo de o amor, o desamor e tudo que fica no meio do caminho. E, enfim, eu tive a ideia desse tema, primeiro porque Dia dos Namorados, segundo porque nos últimos dias eu escrevi um livro. Sim, escrevi um livro. E foi muito louco ler os poemas desse livro, porque ele foi um compilado de poemas que eu escrevi nos últimos 4 anos, juntamente com alguns poemas que eu escrevi nesses últimos meses, assim, quando eu decidi qual seria a temática do livro, então eu senti que faltava algumas outras coisas, e também eu percebi, lendo aquilo que eu tinha escrito nesses últimos 4 anos, que não era só aquilo que eu queria dizer, sabe, que eu queria falar mais coisas. E assim nasceu o meu livro, que, enfim, é algo que eu me orgulho muito e que eu escrevi poemas de amor, obviamente, senão eu não estaria falando disso. Vai ser meio autocentrado, eu fazendo um canal, um primeiro episódio do meu canal do YouTube, da minha série, Crônicas Litorâneas, sobre o livro que eu escrevi, mas acho que vocês vão entender ao longo do vídeo que ele conversa muito com esse tema central de amor e desamor e do que fica no meio do caminho também. Então, eu pensei em a gente ler alguns poemas juntos e a gente ir falando sobre o que eu penso e como é que eu cheguei nesse poema de alguma forma, e vai tocar, obviamente, em temas de amor e desamor e o que fica no meio do caminho. Então, vamos lá. Só explicando basicamente o conceito desse livro, ele é um livro de amor, mas não só isso, sabe? Na verdade, ele se atém a explicar como o amor se manifesta nos lugares, sabe? Tem quase que uma relação bem direta com a geografia. E
é basicamente uma cartografia do afeto, se é assim que eu posso dizer, sabe? Onde é que o amor e o desamor fica na cidade, na rua, na festa, nos elevadores, sei lá. Tem uma coisa bem urbana, bem contemporânea, bem um Nordeste cosmopolita. Eu acho isso bem bonito nele. Modéstia à parte. Mas é isso. O nome do livro é A Geografia das Coisas que Ficam, by the way. Eu espero publicá-lo um dia pra vocês. Eu mandei pra alguns editores, mas não sei se vai acontecer. Vamos torcer. E aqui eu peguei alguns poemas que eu gostaria de comentar e a gente vai falando sobre amor e desamor e outras coisas também. O primeiro poema que eu queria falar, ele se chama Certezas. Ah, é um livro de poesia, né? Se não tenha ficado claro. Ele se chama Certezas. E eu vou ler aqui pra vocês. Certezas. Ela me perguntou em quanto tempo eu soube que era você. 10 minutos. Respondi. É só esse poema. E é muito engraçado esse poema. Tava até falando esses dias que eu escrevi depois de uma sessão de terapia. Em que a minha psicóloga na época me perguntou: tá, mas em quanto tempo você descobriu que você queria ficar do lado daquela pessoa? Isso aí foi de um relacionamento que eu tive, um cara que eu namorei. E em 10 minutos eu falei. Tipo assim que ela me perguntou. E é muito louco, porque foi literalmente em 10 minutos. Ele não era daqui, ele era de outra cidade. E ele foi me buscar na rodoviária quando eu cheguei. E do trajeto da rodoviária até o shopping, que foi o lugar que a gente foi almoçar antes de, enfim, fazer todas as milhões de coisas que a gente tinha planejado. Quando eu cheguei no shopping, no estacionamento, eu olhei assim pra ele e falei assim: vai ser você? A gente vai namorar. E, tipo, foi muito instantâneo. Foi a conversa naquele trajeto, foi a forma como eu percebi, enfim. Muito massa, tipo, ter essa percepção. Mas não foi por causa disso que eu li esse poema aqui pra vocês agora. Na verdade, foi justamente o contrário. Foi depois de todos esses relacionamentos que eu vivi, e desse relacionamento em específico, de como eu consegui me perceber atualmente alguém disponível pra se apaixonar em 10 minutos de novo. Isso é muito surreal, sabe? Porque eu acho que depois que a gente vive assim desamores muito intensos, a gente coloca na cabeça que não, nunca vou namorar de novo, eu nunca vou passar por isso de novo, eu nunca, nunca, nunca. E aí você vai lá, morde a língua e passa. E vai. E tenta de novo. E eu acho que 4 anos depois, faz 4 anos que eu estou solteiro, eu cheguei a essa conclusão de que eu consigo, eu acho, me apaixonar de novo em 10 minutos. Obviamente que se apaixonar por uma ideia, né? É impossível a gente em 10 minutos ter uma visão clara de quem é o outro. Às vezes nem 1, 2, 3, 10 anos, nunca. Talvez a gente vá conseguir ver inteiramente o outro, mas que bom que existe essa possibilidade. E mesmo que seja pela ideia, o que é a paixão se não uma ideia, né? Tipo, eu acho isso muito massa, essa necessidade também da fanfic, da imaginação, da fantasia. Acho que isso alimenta de alguma forma um espírito que quer viver e que quer sair e que não se contenta com os desamores de uma vida inteira, né? E eu me senti muito bem quando eu li, porque isso aqui eu escrevi, de novo, há uns 4 anos. Quando eu li hoje em dia, na hora de produzir esse livro, né? E falar assim, pô, eu acho que eu consigo, 4 anos depois, me apaixonar de novo no caminho da rodoviária pro shopping em 10 minutos. E essa é a história de certezas. E agora a gente vai ler um que eu acho que ele é um dos meus favoritos desse livro. O nome é Melindres. E eu já amo porque eu amo essa palavra. Sempre amei essa palavra. E aí eu consegui colocar isso em uma obra minha. Foi bem, tipo, marcante de alguma forma. E é assim. Melindres. Só você sabe, de todas as caras que faço, dos meus dramas calculados, especialmente aos domingos, da forma como eu atravesso a avenida para te encontrar, e fazer com que meu medo de relâmpagos seja o teu maior segredo. Eu acho muito lindo esse poema. De novo, modéstia à parte. Mas é porque eu acho que eu consegui capturar uma coisa muito humana das relações, e é disso que a gente vai falar agora nesse segundo poema, né? Que é justamente essa possibilidade de se estar vulnerável, disponível e sensível diante de outra pessoa.
A gente vive num mundo tão estranho que a desconfiança sempre impera. E eu falo isso não me abstendo. Tipo, eu também sou desconfiado. Acho que a gente precisa, de alguma forma, ter essa desconfiança e essa malícia de algum jeito, assim, pra, enfim, ter jogo de cintura e fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que existem momentos em um relacionamento amoroso, né? Que essa vulnerabilidade pode ser a coisa mais bonita que existe. E algo que, enfim, precisa ser celebrado. E realmente é, não sei, pra mim, né? É como eu vejo. Quando eu vejo alguém que se mostra vulnerável e sensível, é aí que eu penso, tipo, realmente, eu acho que essa é a pessoa que eu quero estar, sabe? Eu não consigo imaginar uma vida, um relacionamento com alguém que não consiga encontrar e acessar essa vulnerabilidade comigo, sabe? Esse poema eu escrevi, eu tava com esse meu ex-namorado e era julho. E julho aqui no Nordeste, pelo menos nesse nicho aqui que eu vivo, né? Tipo João Pessoa, Recife, Natal, enfim, por aqui. É um mês que chove muito, 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 muito. E eu, desde criança, tenho medo de relâmpagos e raios. Tenho medo. Mas porque eu acho que eu vou levar um choque. Não do raio, mas tipo, quando o relâmpago cai, eu sei lá, tô mexendo no celular que tá na tomada. Aí eu acho que eu vou levar um choque. Esse é o medo. Enfim. Eu sempre tive esse medo, assim, meio infantil às vezes, sabe? E às vezes eu tenho vergonha de admitir esse medo. Porque sou, de novo, infantil. E aí a gente tava num lugar que pra ir desse lugar pro carro, pra ir embora, a gente precisaria passar por uma área descampada, né? E aí eu tava com muito medo por conta dos relâmpagos, né? E eu lembro que eu não falei nada, porque eu tava com vergonha de falar, eu tava conhecendo essa pessoa. Mas ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo. E aí ele me abraçou e me levou assim pro carro, tipo, a gente foi junto de alguma forma. Chegou em casa, deitou, dormiu e no outro dia a gente tinha diversos planos. Porque, de novo, era o começo de um relacionamento, então a gente queria fazer mil coisas em um final de semana. Só que aí a gente acordou e tava tão bom, tipo, deitado e conversando. E basicamente a gente ficou o dia inteiro assim, sabe? Conversando, deitado e falando muitos segredos, muitas coisas vulneráveis e sensíveis da nossa vida. E a gente falou coisas bem sérias, bem importantes mesmo. E aí parece que depois de tudo, assim, que eu tinha pra falar, e ele também, eu falei de um jeito quase que acanhado, assim, que tipo, ontem eu tava daquele jeito porque eu também tenho medo de relâmpagos. E a gente deu uma risada e depois ele me abraçou, assim, sabe? E aí, como se dissesse assim, tenha medo, mas estou aqui. E eu acho que esse é o poder e o encantamento de se ter alguém pra amar. É tipo a possibilidade de ter o medo, de ter a vulnerabilidade, de se sentir sensível, de não sempre estar no melhor momento, de ter momentos de fragilidade mesmo, mas você saber que tem alguém ali. Aquela pessoa não vai te isentar do medo, nem da fragilidade, nem da vulnerabilidade, mas ela tanto pode te dar essa força, quanto pode ser vulnerável com você, porque às vezes o que a gente precisa é só de uma escuta, é só de um abraço, é só de uma risada quando a gente diz que tem medo de relâmpago. Então, esse poema eu fiz justamente falando sobre isso, né? De que como às vezes a gente tem essas melindres, essas coisas, esses joguinhos pra disfarçar coisas. Só que na verdade, quando a gente tem alguém que conhece a gente do nosso lado, ela sabe dos nossos dramas calculados, especialmente aos domingos. Ela sabe também dos nossos medos de relâmpago. E sabe que a gente tem vergonha do nosso medo de relâmpago. E ela transforma o nosso medo de relâmpago no maior segredo dela. É isso que eu queria capturar, assim, nessa poesia. E eu acho ela muito bonita, assim. Ela conversa muito com o que eu acredito sobre relações e tudo mais. Agora eu vou ler a terceira. Vão ser quatro. Falta essa e mais uma. E ela se chama Habilitação. Habilitação. Gasto as solas do meu sapato no piso deste apartamento. Converso com elas, eles, todos. Perco sono, viro do avesso, canso. Tudo isso porque não sei como te dizer que você precisa aprender a marcar consultas com um cardiologista se quiser me ter por perto. Esta poesia toca num lugar que
também pra mim é muito importante numa relação, né? Que é a responsabilidade, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Eu namorei um cara uma vez que ele tinha problemas cardíacos, né? Ele era hipertenso. E aí eu sentia que às vezes ele era desleixado com isso, sabe? Isso me incomodava de um jeito absurdo. Tanto porque eu o amava, obviamente, porque eu queria que ele estivesse bem e que, enfim, nada acontecesse. Então eu queria que, enfim, ele tivesse um tratamento digno e adequado e bom pra ele. Mas também me incomodava por mim, sabe? Porque eu ficava pensando, tá assim, como é que eu vou casar com uma pessoa que tem uma hipertensão, que é uma coisa, enfim, completamente se vive com hipertensão, obviamente, mas tipo, que é uma coisa que precisa ter uma atenção. Como é que eu vou viver com alguém que não dá atenção a essa coisa, que é tão importante, sabe? Isso, querendo ou não, também implica no nosso relacionamento. Sei lá, se a gente tiver casado, 2 filhos e um Golden Retriever, e ele morrer de algum problema dessa hipertensão, como é que eu vou ficar? Uma coisa que poderia ser completamente contornada, mas que uma pessoa que já era um adulto, que deveria ter esse senso de responsabilidade, não encarava isso como um problema real ou uma coisa da vida adulta que precisa ser resolvida. E eu ficava. Óbvio que isso aqui é uma metáfora, tipo, existia esse cenário do cardiologista, mas existiam outras coisas também em outros relacionamentos que eu sentia essa falta, né, dessa responsabilidade. De novo, eu também não me isento, mas eu acho que o relacionamento é justamente isso, a gente conversar o que é a demanda do outro, o que é a sua demanda, e entender que é preciso ter esse cuidado mútuo, seja com a relação, seja consigo mesmo, para que esse relacionamento siga de alguma forma, sabe? E eu acho que esse é um poema mais maduro meu, de alguma forma também, de perceber que o amor puramente não se sustenta por si só, né? Tipo, é preciso de outras facetas, de outras nuances para que esse amor seja renovado também, sabe? Tipo, você está com alguém que se cuida, que olha para si, que tem esse tato, que marca a consulta com o cardiologista, é tão gostoso também porque você percebe que esse cuidado com ela também é um cuidado com você, sabe? É um cuidado em se manter bem, são, estável, pleno, que obviamente nunca vai ser sempre assim, mas é sempre bom ter alguém que se cuida do lado, porque isso também te anima de alguma forma a cuidar de si mesmo e a querer estar perto dessa pessoa e desse relacionamento. Então, habilitação, o título é justamente que vem disso, né? Tipo, é como se nessa vida adulta a gente precisasse renovar nossas carteirinhas de habilitação em um relacionamento o tempo inteiro para entender que a gente tá apto a viver aquilo e que tem, enfim, estabilidade, consciência, segurança de continuar naquela relação. O último, e vai também casar com o final do vídeo, se chama Partida. E ele é assim: Partida. Todas as vezes que parti, também fui partido. Ao mesmo tempo que fui, também fui deixado. Existe uma complexidade na ida, assim como na espera. Partir se fere, seja por uma escolha ou quando essa não existe. Por isso, aqui fico, a te observar, enquanto dormes tranquilamente, e a me perguntar: teria eu coragem? Eu acho que esse poema foi o poema mais duro que eu escrevi, assim. Foi o mais difícil, vamos dizer. E isso aí que eu falei realmente aconteceu. Obviamente, essa reflexão da partida acontece de diversas formas no meu dia a dia, desde sempre, desde quando eu me relacionei também, comecei a me relacionar. Mas esse evento mesmo de estar na cama, olhando a pessoa dormir e estar numa relação que talvez não faça mais sentido e você ficar se perguntando: será que eu tenho coragem de deixar, de ir embora? Sabendo que eu gosto tanto dessa pessoa, que eu quero tanto estar com ela, mas, enfim, eu entendo que não faz sentido. E eu lembro exatamente da noite que isso aconteceu. Eu tava com essa pessoa e eu realmente amava muito ela, sabe? Eu tinha esse senso dela poder ser esse grande amor da minha vida. Só que eu via que
as coisas não estavam como deveriam ser, ou como antes, ou eu sentia que ali não ia me trazer a relação que eu gostaria de ter e que eu não poderia existir de uma maneira plena e feliz e que fizesse sentido pra mim, sabe? E aí a gente chegou de algum lugar que a gente foi à noite e a gente se deitou na cama, depois de tomar banho e tudo mais, e aí a gente já tava se organizando pra dormir, eu virei pra um lado, ele virou pro outro, e eu comecei a pensar nisso, né, de tipo, será que eu consigo ir embora? Será que eu tenho essa força? Como é que eu vou ficar? E aí eu comecei a chorar, tipo assim, silenciosamente, sem que ele percebesse, e ele não percebeu, eu acho. Só que um momento ele virou, pensava que ele já tinha ido dormir, ele virou e me cobriu com o lençol por causa do ar-condicionado e me deu um beijo na testa não, na cabeça e colocou a mão assim em cima de mim e eu segurei a mão dele, fiquei sentindo o cheiro e tudo mais. E aí foi quando pesou de novo essa coisa do será que eu consigo? Será que eu consigo ir embora? Tipo, eu gosto tanto disso aqui, mas não faz sentido, eu não tava conseguindo ser quem eu era, sabe? Tinha uma questão muito grande com isso que envolve relacionamentos com pessoas LGBT, sobretudo eu sendo uma pessoa queer, uma pessoa não binária, que tem um peso maior e tem uma simbologia maior de tipo. De sentir que aquele lugar não iria me honrar, que aquela relação não iria me honrar da maneira como eu gostaria, que eu não poderia ter momentos, situações e afetos e cuidados que eu acho que em uma relação que esse meu lugar queer fosse mais entendido, eu poderia ter, sabe? E assim, foi uma decisão que eu não tomei. Ela foi tomada pra mim depois. Mas aquela foi a nossa última noite. E eu continuo refletindo sobre isso em todas as minhas relações de amor. E aí perpassa até mesmo relacionamentos românticos, de amizade, ou de qualquer outra coisa que existe amor. É justamente esse lugar de onde parar. Onde não mais seguir. Acho que realmente a gente precisa ceder pra entrar numa relação, porque não dá pra ser 100% um ou 100% o outro. A gente tem que chegar no meio termo. Mas quando esse meio termo não consegue ser alcançado mais, eu acho que é o momento de deitar na cama, olhar o outro dormir e pensar: preciso ter essa coragem em algum momento, preciso me preparar e fazer isso. E a partida, que é o que eu falo, e aqui já encerrando o nosso primeiro vídeo e o nosso primeiro podcast, ela é dura pra qualquer pessoa e qualquer um dos lados, seja quem parte, seja quem é partido. Parece que sempre é deixado uma parte e uma parte vai embora. Realmente é uma partida no sentido de ir embora e no sentido de ser dividido, sabe? Eu acho que todas as pessoas que passaram na minha vida, nesse lugar do relacionamento amoroso, deixaram partes de si e estão comigo até hoje. E ainda bem que eu consigo usufruí-las da melhor maneira possível, apesar de às vezes ser doloroso lembrar dessa parte, ter essa parte. Mas ela é necessária muitas vezes. E quando o tempo passa e você olha pra trás e você vê que aquilo precisava acontecer, por mais que isso seja horroroso, que você sinta falta, você consegue respirar aliviado e consegue inclusive celebrar essa parte que fica e não só chorar a parte que foi embora. Acho que essa é a beleza e a dor e a dificuldade, mas também a bênção de partir. E é isso. Esses foram meus 4 poemas. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha falado bastante sobre amor, desamor e o que fica no meio do caminho. E se você tem um namorado ou uma namorada, ou sei lá o que, nesse dia dos namorados, celebrem bastante esse amor. Se divirtam, se amem, aproveitem. E se você não tem, amem de outras formas. Não é legal, tô dizendo por mim, obviamente sexta-feira eu vou estar, meu Deus, queria estar com o namorado. Mas existem outras formas de amar. Existem os amigos, existe a noite pra tomar um vinho e se divertir e fingir que nada tá acontecendo, que ano que vem você vai estar com o namorado. E é isso. Ah, e além de tudo isso, existe meu set,
que vai ser lançado aqui no YouTube na sexta-feira de meio-dia, que vai ser música, vão ser músicas eletrônicas melancólicas sobre amor e desamor. E eu acho que você pode gostar. Então, se você não tem um namorado, escute música, se divirta, saia, dance, aproveite. Eu vou fazer isso e vai ser incrível. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro Crônicas Litorâneas. A periodicidade desse quadro vai ser quinzenal, eu espero. Vou tentar organizar para que tudo seja. E vocês vão ver mais vídeos aqui no YouTube também, prometo. E é isso, se você está me escutando em uma plataforma de áudio, um beijo. Continuem me escutando, compartilhem com os amigos. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, comentem. Enfim, dê um jeito. Conto com vocês. Beijo e até a próxima.